Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a liderança na igreja local. É um assunto muito importante e precisamos de líderes segundo o coração de Deus. Líderes que façam a obra de Deus por amor ao Senhor, por amor à sua igreja e não por amor a si próprios ou à própria liderança. Conceito de liderança, já falamos um pouquinho sobre isso. Liderança é o tipo de influência que exercemos nas pessoas. Liderança é interrelacionamento. John Maxwell, um dos maiores escritores e treinadores de líderes do mundo, ele resume a função liderança numa única palavra: influência. Quando ele tem que definir, quando ele tem que conceituar liderança, ele usa a palavra influência. Por isso que eu digo que liderança é interrelacionamento. Liderança sempre implica em mudança, mudança para melhor. Pelo menos esse é o alvo. Mudança no sentido de crescimento, de expansão, de excelência. Isso é liderança, levar as pessoas a crescerem, levar a igreja, levar a organização, a instituição ao crescimento, à melhoria, à excelência. A liderança é o esforço de crescer conscientemente e uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atenda a necessidades reais do grupo. Existem 5 tipos de liderança. E eu quero discorrer sobre cada um deles. São estilos ou tipos de liderança. O primeiro estilo, o primeiro tipo é o ditatorial, o autocrático. É a liderança tomada pela força, sem considerar-se a vontade dos liderados. O líder que adota esse estilo de liderança, ele diz que ele é a lei, ele manda, ele é o dono da situação, ele é o chefe. As ordens partem sempre e unicamente dele. Ele está acima do bem e do mal. Ele é a lei. Autocrático ou ditatorial, auto de si mesmo, cracia, governo autocrático. Pastores existem que passam por cima de estatuto, de regimentos internos, da ética pastoral, das decisões da igreja e mandam e desmandam, implantando verdadeiras ditaduras dentro de suas igrejas. A liderança ditatorial não é um bom tipo de liderança, não é um bom estilo de liderança. O segundo tipo de liderança é o hereditário. A liderança hereditária é a autoridade baseada no parentesco. Os líderes se tornam líderes por causa de quem são e não por causa do que podem fazer. Em muitas igrejas, a esposa do pastor sempre é a líder do departamento feminino, mesmo que existam outras mulheres mais competentes. Existem algumas igrejas que o pastorado passa de pai para filho. Eu conheço uma igreja. O pai era pastor, foi pastor por longos anos, e depois de um certo período de 20 e tantos anos de pastorado, ele começou a preparar um dos seus filhos para lhe substituir, o que efetivamente acabou acontecendo. Não foi conversado com a igreja, não foi trabalhada essa questão com a igreja, simplesmente ele foi preparando o filho, foi mostrando com atitudes, com posicionamentos, que o filho seria o futuro pastor da igreja. E, finalmente, ainda antes de sua morte, ele fez a transição, deixou o filho no pastorado e não houve questionamento. Foi assim, hereditário, meio ditatorial.
sabe? E agora o filho está preparando, o seu próprio filho, ou o neto do pastor que eu estou me referindo, também já está o filho está no pastorado há mais de 20 anos, e agora ele está preparando um dos seus filhos, e essa transição está acontecendo, e a igreja, todo mundo sabe que o filho irá substituí-lo, mas ninguém pode opinar, ninguém pode dizer nada, porque está estabelecida essa hereditariedade. Isso é muito ruim quando a igreja não tem opção. Se essa liderança, e falando em termos de igreja, queridos, eu não vejo essa hereditariedade como algo benéfico. Raramente é, raramente é. Terceiro tipo de liderança é a burocrática. O líder burocrático, ele chega ao topo subindo gradativa, sistematicamente, através de posições menores. Ele vai subindo uma escadaria de liderança, ele começa lá no chão, lá embaixo, no nível mais baixo possível, e aí ele vai crescendo gradativamente. Isso depende tanto da competência quanto do tempo, e muitas vezes é mais do tempo do que da competência. Em algumas denominações, a ordem ela é porteiro, obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastor. E ninguém chega ao pastorado se um dia não foi porteiro, ninguém chega ao pastorado se um dia não foi diácono, ninguém chega ao pastorado se não passou pelo presbiterato. E nas redes sociais existe uma figurinha que pessoas dessa denominação a que eu me refiro especificamente, colocam lá uma escadaria com esses nomes, porteiro, cooperador, obreiro, diácono, tal, e aí tem um sujeitinho com um pé lá no cooperador e outro pé lá no pastorado. E aí as pessoas colocam, né, a legenda dessa figura que nunca foi diácono e quer ser pastor. Espera aí, gente, diaconato é um ministério, não é um cargo eclesiástico, muito menos um cargo burocrático, não é uma etapa na liderança, não é uma fase da liderança. Quem foi chamado para o diaconato pode ser diácono a vida inteira. Para mim, diaconato é ministério. Para mim, diaconato é um chamado de Deus para isso, e tem que ser feito com excelência. E se você é diácono, você pode ser diácono a vida inteira sem nunca sair dali e sem nunca ser outra coisa na vida. E você, se tem um chamado para pastor, você não tem que ser diácono. Eu tenho convicção do meu chamado para o ministério. Eu nunca fui diácono, eu nunca fui presbítero, eu fui ordenado, fui consagrado ao ministério pastoral, que é o meu chamado. Não é uma burocracia, é simplesmente um chamado. Então, tem gente que confunde as coisas e acha que tem que passar por isso, tem que cumprir essas etapas, subir esses degraus, até, quem sabe, um dia, se não tiver morrido antes, chegar ao topo. E lá no topo ainda tem as graduações, né? Pastor presidente, pastor vice-presidente, pastor segundo vice-presidente, pastor local, mas não é o pastor de campo, e aí você vai naquela burocracia toda. Muito bem. Quarto tipo de liderança é a liderança carismática. São pessoas que, pela força da sua personalidade e suas qualidades excepcionais, assumem a liderança num tempo de crise ou dificuldade. Essas pessoas se impõem pela sua firmeza, pelo seu entusiasmo. Um exemplo claro disso é o apóstolo Paulo no naufrágio, lá na ilha de Malta, se eu não estou equivocado, lá em Atos. Tem o capitão do navio, tem o comandante da centúria,
que é o centurião romano, Júlio, né? Parece que é esse o nome do capitão lá, do comandante da centúria. E quem é Paulo? Paulo é um prisioneiro. Paulo não é líder coisa nenhuma. Paulo é um prisioneiro, está sendo levado para Roma. E aí, no meio daquela tempestade, 10 dias, 2 semanas, sei lá quanto tempo de tempestade, ninguém come nada, de repente Paulo levanta e diz, ops, ei, presta atenção aí, para aí. Vamos comer, o Deus que eu sirvo falou comigo, ninguém vai perecer, vamos comer, vamos dar um jeito. E aí ele mesmo pega o pão e sai comendo. E as pessoas seguem o seu exemplo. É uma liderança carismática. É alguém que assume a liderança num momento de crise. Lembram de Davi? Quem é Davi? Davi é um pastor de ovelhas. É o filho caçula de Jessé, provavelmente de uma família pobre, porque não tinha um pastor contratado, não tinha um escravo cuidando de ovelhas, era Davi que cuidava das ovelhas. E aí ele vai para o campo de batalha para levar alguma coisa para os seus irmãos, para saber notícia dos seus irmãos, e lá no campo de batalha ele vê o desafio de Golias, desafiando o povo de Deus, blasfemando contra Deus, e aí Davi, que é extremamente carismático, ele diz, deixa esse grandão comigo, eu vou dar um jeito. Vou resolver essa parada aqui, vou resolver essa situação. Ele assume a liderança e o próprio Saul, que é o rei de Israel, se submete a Davi. É a liderança carismática, é um tipo de liderança muito importante que surge muitas vezes e depois acaba se perpetuando. E depois nós temos a liderança representativa. É o líder que é escolhido pelos seus seguidores, e normalmente através de uma eleição direta, tornando-se responsável diante dos mesmos. É aquela igreja congregacional que faz uma assembleia e convida um pastor entre vários nomes existentes, convida um pastor para ser o seu pastor, para liderar aquela igreja, para liderar aquele grupo. Então, é o tipo de liderança representativa. Os liderados dizem, nós escolhemos o nosso líder, nós votamos nele, nós que o chamamos, e aí a coisa funciona desse jeito. Então, esses são os tipos de liderança. 5 tipos de liderança: ditatorial, hereditária, burocrática, carismática e representativa. Agora, nós temos sistemas de governo. Está muito ligado ao tipo de liderança, mas é um pouquinho diferente, porque aí é um sistema de governo da organização. Esses tipos de liderança são líderes pessoais, são personalidades, e o sistema de governo, ele é institucional, ele é organizacional. Então, vamos lá, o primeiro tipo de liderança que nós temos é o monárquico. Olhando lá para o slide anterior, é o autocrático, é a autocracia. O poder é exercido por um só homem. É o sistema papal da Igreja Católica Romana, é o Edir Macedo na Universal do Reino de Deus, é o R.R. Soares na Igreja Internacional da Graça, é o apóstolo Valdemiro Santiago na Igreja Mundial do Poder de Deus, é o apóstolo Estevão Hernandes na Renascer em Cristo, e por aí vai. O líder, normalmente o líder fundador, é o único que manda, é o único que detém o poder, que toma as decisões, e todos os demais obedecem, e aí é aquela máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é o estilo, o sistema monárquico de liderança, ou sistema monárquico de governo. Depois nós temos o episcopal. O governo episcopal é o tipo de governo adotado, por exemplo, pelas igrejas metodista, anglicana, entre outras. O bispo e seus auxiliares gerem os negócios da igreja. Quem manda na região é o bispo, e o bispo, ele tem os seus auxiliares. A escolha do bispo pode variar um pouquinho, a eleição do bispo pode variar um pouquinho de uma denominação para outra, mas funciona assim: o bispo, seus auxiliares gerenciando, eles gerem os negócios da igreja.
Terceiro sistema de governo é o oligárquico. A autoridade é exercida por um grupo selecionado ou privilegiado dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, de uma convenção maior. O sistema oligárquico é o sistema adotado pela Igreja Presbiteriana. O conselho, ou melhor, o presbitério, dentro da igreja é o conselho, e a nível de denominação, o presbitério. Então, igreja presbiteriana, presbiteriana independente, presbiteriana renovada, aceitas congregação cristã no Brasil, Testemunho de Jeová, elas têm esse sistema oligárquico. Um grupo de pessoas está ali administrando, liderando, é o sistema oligárquico. O quarto sistema de governo é o congregacional. É a forma democrática, é o governo do povo ou da soberania popular. A autoridade cabe aos membros. É a forma de governo adotada pelos batistas. O pastor normalmente apenas preside as assembleias administrativas, mas as decisões são tomadas pelos membros. Muito bem. Se ovelha pode decidir, por que ter pastores para conduzi-las? É um questionamento que eu faço. Normalmente, depois de uma assembleia onde houve uma decisão tomada, uma eleição realizada, todos tiveram a oportunidade, a liberdade de se manifestar, de votar, se diz que foi a vontade de Deus. Foi feita a vontade de Deus, principalmente se essa decisão for unânime. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 22, nós vemos uma assembleia, e essa assembleia do povo de Israel decide que eles querem ter um rei. O povo unânime, como uma só pessoa, lembrando para você que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. E o povo vota pelo sistema monárquico. O povo decide ter um rei. E Samuel questiona, e Deus diz para Samuel, Samuel, aceita, unge o rei que eu vou te mostrar, porque eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Aí o seguinte, a assembleia decidiu por unanimidade, mas a vontade de Deus não era essa, não a diretiva, talvez a permissiva, mas a diretiva não. Deus não queria aquilo para o seu povo, e o povo decidiu, e está decidido, e vamos fazer desse jeito. Então, se você olhar para o sistema congregacional, não quer dizer que seja o sistema bíblico, que seja o sistema de governo orientado por Deus. Ah, mas no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 6, peraí, vamos ler o texto. A maioria dos pastores batistas, para justificar o sistema congregacional, vai para Atos 6. E o que Atos 6 diz? É muito interessante a gente ver o texto em Atos capítulo 6. Deixa eu achar aqui esse texto para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Naqueles dias, está havendo o número dos discípulos aumentado, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os pastores da igreja fizeram uma comunicação. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolham entre vocês. Houve uma ordem, vocês podem escolher, escolham, mas foi uma ordem dada lá de cima. Tá? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer dos apóstolos, dos pastores, agradou a todos.
E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Coríntios, é Timão só, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Não foi a assembleia que os empossou no ofício diaconal. Foram os apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Então, você vê o seguinte, aqui não legitima o sistema congregacional. Os apóstolos, eles deram uma ordem e a igreja acatou a ordem. Escolheu os homens, eles tiveram a liberdade de escolher os nomes, mas quem oficializou, quem chancelou, quem tomou a iniciativa de ordená-los foram os apóstolos. E aí nós vamos para um outro sistema de governo teocrático. Há duas definições para esta palavra teocracia. A primeira definição, o poder reside na classe sacerdotal. A segunda definição, o poder e a autoridade são atribuídas a Deus. Relação entre Deus e seu povo. Eu entendo que essas duas definições não são contraditórias, não são antagônicas, elas são complementares. A liderança na Bíblia, salvo raras exceções, caso de ditadura, de hereditariedade, era exercida por homens escolhidos por Deus. O povo de Deus, Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, era liderado, o povo de Deus era liderado por homens por ele vocacionados e capacitados. Pense nos juízes. Foi Deus que escolheu os juízes. Pense nos profetas. Deus escolheu os profetas. Pense nos apóstolos. Deus escolheu os apóstolos. Pense nos primeiros reis de Israel, Saul, Davi, Salomão. Deus os escolheu. Então, a teocracia vem aqui. Deus escolhe homens e fala com esses homens. E os homens falam com o povo. Os homens escolhidos por Deus, capacitados por Deus, que ouvem a voz de Deus, conduzem o povo, dirigem o povo, lideram o povo. Esse é o sistema teocrático. Um bom exemplo do sistema teocrático você encontra em Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Ora, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, aí é citado lá um grupo de 5 homens, entre eles Paulo e Barnabé, e aí o Espírito Santo diz, separai-me agora a Barnabé e a Paulo. Não foi o corpo pastoral da igreja que reunido entendeu, podemos fazer missões, vamos inventar um negócio chamado missões e vamos mandar Barnabé e Paulo. Não foram Paulo e Barnabé que disseram, nós queremos viajar. Não foi a igreja reunida em assembleia que disse, vamos eleger missionários para expandir o evangelho. Não foi um grupo de os apóstolos lá em Jerusalém que mandaram um ofício, uma circular, uma carta para Antioquia dizendo, olha, nós decidimos aqui aquele sistema oligárquico, que aí você se separa. Não. Foi o Espírito Santo, foi Deus que falou com a liderança da igreja. E aí a liderança da igreja faz o que Deus mandou. Não foi a igreja que votou. Não foi a igreja que decidiu. Foi o Espírito Santo. Foi Deus que falou com a liderança enquanto a liderança orava. O grande problema talvez esteja aí. Pouco se ora hoje. Mesmo a liderança da igreja pouco ora. Então não ouve Deus. Aí tem que ouvir o povo. Ou tem que ouvir o grupo de pessoas, o conselho, ou tem que ouvir o bispo, ou tem que ouvir o papa. Então, vamos orar mais. Talvez Deus esteja querendo falar com você, conduzir o seu povo para você, e você não esteja ouvindo o que Deus está falando. Talvez esse seja o grande problema. Muito bem, vamos andar um pouquinho mais, e eu quero fazer uma pergunta aqui muito importante, muito interessante. A igreja tem dono? Algumas sim. A igreja tem dono. Em algumas igrejas o pastor é o dono.
É interessante quando um grupo de pastores se reúne, que eles começam a conversar sobre igreja, via de regra. E aí eles enchem o peito e dizem, a minha igreja. Pode ser apenas uma força de expressão, mas muitas vezes a igreja é dele. A igreja é dele. É ele que manda, ele é o papa da igreja, ele é o dono da igreja. Às vezes, a igreja é liderada pela esposa do pastor. Eu ouvi de uma assembleia que aconteceu numa igreja, e o pastor presidindo a assembleia disse, nós vamos tratar um assunto assim, assim, assim. Quando ele estava falando, a esposa dele levantou e disse, já falei que esse assunto não vai ser tratado hoje. E ele mudou de assunto, passou para o item seguinte da pauta e não tocou mais no assunto. Quem é que manda? A esposa. Em algumas igrejas, o membro fundador ou os membros fundadores são os donos da igreja, mandam e desmandam. Às vezes, é um diácono. Igrejas presbiterianas é o presbítero. E aí, pastores batistas e presbiterianos têm o seu versículo não bíblico, mas que todos eles gostam. Resistir ao diácono e ele pulará em vós. Resistir ao presbítero e ele fugirá de vós. E por aí vai, né? Às vezes é um diácono, é um presbítero, às vezes é um membro rico, influente, tem dinheiro, banca as coisas na igreja, então aí tem que ser do seu jeito, tem que ser como ele quer, e ele manda pastor embora, ele contrata pastor, ele faz a coisa do seu jeito. Uma coisa tem que ficar bem clara para todos nós, tratando-se de igreja, é que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o dono da igreja. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 6:20, Gálatas 1, 13, 4, o autor de Hebreus 9, 14, fala isso muito claramente. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus trata a sua igreja como uma noiva amada, não com tirania. Efésios 5, 25 a 30. Então, se o próprio Jesus trata a igreja como uma noiva amada, o ser humano, o homem, não pode tratar a igreja de outra forma. Nós estamos cuidando da noiva de Jesus, da noiva de Cristo. O pastor supremo da igreja é o Senhor Jesus, e nós precisamos agir como ele agiria. Existem algumas características de um líder espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo e a Tito, ele fala sobre isso, e há uma lista bem definida de qualidades desejáveis, de características esperadas no líder espiritual. Essas características, elas são espirituais, morais, emocionais, intelectuais e sociais. Elas abrangem essas áreas. Então, a primeira área é a espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o líder, o bispo, o pastor, o líder eclesiástico não pode ser novo convertido, não seja neófito, novo na fé. Para não cair na soberba, para não fazer bobagem, não tem maturidade. Então, o líder cristão, principalmente o pastor, não pode ser um novo convertido. Aí ele é líder no mundo secular, ele exerce a liderança, converteu, começa a exercer liderança na igreja. Está errado, não é por aí o caminho. Eu diria que pelo menos 1 ano de banco, sem cargos eclesiásticos e sem ministério. Seria uma boa medida para que ele pudesse ser discipulado e amadurecer. Devem ser piedosos e justos. Piedoso não tem a ver com compassivo, com misericordioso. A palavra piedade no contexto bíblico, piedade é um sinônimo de espiritualidade. Lembram do movimento pietista? Era um movimento de espiritualidade, não tem a ver com compaixão. Então,
tem que ser piedoso, tem que ser espiritual. Vamos falar uma linguagem que todos vão entender. Tem que ser espiritual, verdadeiramente espiritual. Tito 1,9 fala que ele precisa refutar os que não sustentam a sã doutrina. Começou a falar bobagem, tem que ser corrigido. A maioria das seitas surge quando se levanta alguém no meio da igreja e começa a falar coisas que não são bíblicas, que não são a sã doutrina e não são corrigidos. Quando não são corrigidos, continuam falando e perpetuam a sua heresia, formando uma nova seita, formando uma denominação pseudo-cristã. Olhando para as qualidades morais, ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser marido de uma só mulher. E aqui algumas denominações entendem que ele tem que ter uma só mulher no momento, no exercício do ministério. Ele nesse sentido, não pode ser bígamo ou polígamo, e algumas denominações interpretam isso como não divorciado e casado de novo. Não vou entrar no mérito da questão nesse vídeo, nessa aula, não é o objetivo dessa aula. Marido de uma só mulher, ter boa reputação com os de fora, o povo, os vizinhos, o comércio, a cidade, olha para o líder, olha para o pastor e diz, esse cara é honesto, esse cara é íntegro, esse cara é direito, é decente, tem caráter. Ele tem que ser livre do amor ao dinheiro. Ele tem que ter respeitabilidade. Ele tem que amar o bem, promover o bem, defender o bem, e não dado a vinho. Não pode ser beberrão, não pode ser bebum, não pode embriagar-se. São qualidades, são características morais de um líder cristão. As qualidades ou características emocionais. Ser temperado. Joga sal, pimenta, né? Não. Tem que ser equilibrado, ter domínio próprio. Temperança, equilíbrio, domínio próprio. Não violento, pastor pavio curto, pastor que xinga, que explode no trânsito, em casa com a mulher, com os filhos, com os membros da igreja. Não violento. Eu ouvi de um pastor que estava lá no púlpito e o irmãozinho da mesa de som lá, o sonoplasta, ele está mexendo, e tem gente que tem esse costume terrível, né? Ficar mexendo nos botões, acho que aquilo lá é um videogame, fica brincando com o botão o tempo todo, e esse pastor, ele ficou irritado com microfonia, com aquele negócio, ele pega o microfone sem fio e diz, se você mexer nesse botão de novo, te joga esse microfone na cabeça. Na hora do culto com a igreja lotada. O pastor não pode ser violento, o líder não pode ser violento. Não irascível, não se ira com facilidade. O líder deve ser cordato. O que é cordato? Prudente, manso, tratável. Tem gente que é intratável. Quem é intratável não serve para liderança. Intelectualidade. Características intelectuais de um líder espiritual. Apto para ensinar. Apto. Tem qualidade, sabe ensinar. Integridade no ensinar, íntegro no ensinar. Ensina a verdade, ensina toda a verdade. Tem gente que sabe ensinar, ensina a coisa errada. Não, ele é íntegro. Maneja bem a palavra da verdade. Conhece a palavra. Houve uma época que eu presidi o concílio examinatório de candidatos ao Ministério da Palavra, da minha denominação, e a primeira pergunta que eu fazia para o candidato ao ministério, você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? E eu descobri com tristeza que 80% dos candidatos ao ministério pastoral nunca leram a Bíblia toda. Para mim, estão desqualificados, não manejam bem a palavra da verdade. Nunca leram. Sabem, mas nunca leram. Eu sei, sabe nada. Sabe coisa nenhuma. Se você não leu, você não sabe. Tem vezes que lendo não se sabe.
Vai ler Ezequiel, vai ler Daniel, vai ler Apocalipse, você lê, relê, lê de novo e não sabe nada. E tem gente que ainda se acha mestre, escatologia e outras coisas mais, mas não sabe nada. E quem nunca leu? E quem nunca leu? Não maneja bem a palavra da verdade. É aplicado à leitura, à exortação. Exortação não tem a ver com, falei na aula anterior, não tem a ver com repreensão, com puxão de orelha. Exortação é encorajamento. Lembra, Barnabé? Encorajamento. E é o ensino. E as qualidades sociais, as características sociais. Governa bem a sua casa. É hospitaleiro e tratamento respeitoso com todas as classes de pessoas. Esses são as características de um líder. O líder natural, olhando aqui e fazendo um quadro comparativo, líder natural, líder espiritual. O líder natural é autoconfiante. O líder espiritual, ele confia em Deus. O líder natural conhece os homens, ele estudou, ele sabe gestão de pessoas, gestão de conflitos, ele conhece o homem. O líder espiritual, ele conhece também a Deus. O líder natural, ele toma suas próprias decisões. O líder espiritual procura cumprir a vontade de Deus. O líder natural, ele é ambicioso. Ele quer ter sucesso, ele quer crescer. O líder espiritual crucifica seu egoísmo, seu ego. O líder natural, ele desenvolve seus próprios métodos. O líder espiritual, ele descobre e segue os métodos de Deus. O líder natural, ele gosta de mandar nos outros. O líder espiritual deleita-se, tem prazer em obedecer a Deus. É característica do líder natural ser motivado por considerações pessoais. O líder espiritual ele é motivado por amor a Deus e amor aos homens. O líder natural, via de regra, ele é independente. O líder espiritual, ele depende e depende muito de Deus. Ele depende do Senhor. Existem algumas diferenças, aqui são as características que nós vimos, né? E existem algumas diferenças, e com isso eu termino a aula de hoje, entre o líder e o chefe. O chefe administra, o líder inova. O chefe é uma cópia, o líder procura ser original. O chefe mantém, está preocupado com o status quo. O líder desenvolve. O chefe prioriza sistemas e estruturas. O líder, ele prioriza as pessoas. O chefe depende de controle. Está sempre controlando. Não processos, pessoas. O líder inspira confiança. O chefe tem uma visão a curto prazo. O líder tem uma perspectiva de futuro. O chefe vive com os olhos voltados para o impossível. O líder tem seu olhar no horizonte, no infinito, no impossível. O chefe imita, o líder inventa. O chefe deixa do jeito que está. O líder desafia. O chefe é um bom soldado clássico. O líder é o próprio comandante. O chefe depende da autoridade, o líder depende da boa vontade, por isso ele motiva. O chefe diz, eu mando, o líder motiva. O chefe dirige os membros da equipe, o líder os inspira. O chefe, via de regra, desperta temor, o líder irradia respeito. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe aponta quem está errado, o líder aponta o erro.
O chefe sabe o que é feito, o líder sabe como fazer. Que a gente possa ser líderes. O mundo está cheio de chefes, mas que nós possamos ser líderes. Que Deus nos abençoe, que a gente possa aprender um pouco mais sobre a liderança e exercê-la sempre para a glória de Deus, em nome de Jesus.